Vamos mostrar mais aqui uma vez uma violinha de cabaça, né? Foi o que fiz. Ó. Aqui é o origi, linha de pesca, de anzol, couro. Aqui eu coloquei a madeira aqui, ó, para dar uma alinhagem melhor. Aqui eu coloquei um corredor, né? Ó. Ó, está afinando a viola.